Salve, salve amigos da contabilidade, tudo tranquilo com vocês? Professor Fábio Vasconcelos aqui na área para trazer mais uma aula do nosso curso aqui de contabilidade pública do zero, né? Nossa aula que vai tratar agora sobre a estrutura conceitual do setor público, tá? Da mesma forma que na contabilidade societária existe uma estrutura conceitual, no setor público também existe uma estrutura conceitual, onde, como o próprio nome fala, traz alguns conceitos que são importantes acerca das NBC-TSPs como um todo, tá? Então é importante a gente estudar aí a estrutura conceitual para entender alguns conceitos que devemos levar para o estudo das demais normas do setor público, tá bom? Então, vamos aí, caderninho, canetinha na mão, sem mais delongas, olho na tela. Aula número 5, né? Vamos aí para a nossa aula número 5, que fala sobre a estrutura conceitual, NBC-TSP, estrutura conceitual, né? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que a estrutura conceitual ela estabelece, né, como o próprio nome fala, os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais NBCs-TSP emitidas pelo CFC. Pausa. Lembre-se sempre, as NBCs-TSP são emitidas pelo CFC, pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? E ainda, a estrutura conceitual ela ajuda ali com os conceitos que são aplicáveis à elaboração, olha aí, na hora de fazer e na hora de divulgar, tá? Elaboração e divulgação de quê? Dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, tá? Esse termo RCPGs, relatórios contábeis de propósito geral, vocês vão ver muito gente falar sobre isso aqui em aula, tá? Então, os RCPGs, o que seriam esses RCPGs? Seriam basicamente o somatório das demonstrações contábeis, né, do setor público, são as DCASP, com os relatórios obrigatórios da LRF, tá? Então, DCASP mais relatórios da LRF compõem aqui o que chamamos de RCPGs. Todas as informações que são utilizadas, todos os demonstrativos, todos os relatórios que podem ser utilizados para informar alguma situação relacionada ao ente público, eles também fazem parte ali dos relatórios contábeis de propósito geral, tá bom? Então, basicamente seria ali o somatório de todas as demonstrações contábeis. Vamos ter aulas sobre essas demonstrações, sobre cada uma delas, né? E aí os relatórios também da LRF, por exemplo, a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela pede que o ente público ele emita ali o chamado RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal, ou então o REREO, que chamamos de REREO, né, que é RREO, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, tá? Certamente a gente deve ter alguma aula aqui no nosso curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e aí a gente vai tratar sobre esses relatórios. Mas a princípio entenda que os relatórios contábeis de propósito geral, que são os RCPGs, é dado ali com o somatório das DCASP, que são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, mais os relatórios que a LRF obriga que o ente público também emita. Certo? Vamos em frente. Então, depois de dito isso, né? Os RCPGs, eles fornecem o quê? Informações, né, aos seus usuários para subsidiar o processo decisório, olha aí, e a prestação de contas e responsabilização, que é o accountability. Então é através desses RCPGs onde as informações vão estar contidas e divulgadas para que os usuários, né, eles possam ali tomar como base essas informações e aí eles poderem tomar decisão, né? Poder também, esses RCPGs eles também são utilizados na prestação de contas do ente do setor público e na sua responsabilização em relação àqueles recursos que por eles são obtidos, tá bom? Ainda, os RCPGs eles dão informações de questões como se a entidade prestou o seu serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz. Então, através dos RCPGs, a gente consegue entender se aquela entidade do setor público, se ela prestou os seus serviços aí à sociedade de maneira que deve ser apresentada, de maneira que deve ser feita, tá? Se ainda a gente consegue enxergar ali se os recursos, né, quais são aqueles recursos atualmente disponíveis
para gastos futuros, né? E até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos. Então aí a gente consegue ver que a entidade pública ela mantém um caixa ali, ela mantém alguns ativos imobilizados que são utilizados na prestação de serviço público, tá? Então são recursos, a gente consegue ver isso lá observando os RCPGs. Ainda a gente consegue ver ali informações do tipo a carga tributária, né, a extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar os serviços correntes tem mudado, né? Então a gente consegue ver ali a oscilação da carga tributária, o quanto que ela vem aumentando no decorrer dos anos, né? E como que ela vem sendo aplicada, tá? E ainda a gente consegue ver ali se a capacidade da entidade de prestar serviços públicos melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Então a gente consegue ver aqui através da comparabilidade, tá? Vamos falar sobre essa característica qualitativa, né? A gente consegue entender se no decorrer do tempo a capacidade daquela entidade de prestar serviços se melhorou ou se piorou, tá bom? Questãozinha para a gente aquecer aí. ESAF DENIT, analista contábil. Assinale a opção cujo conteúdo indica um dos objetivos dos relatórios contábeis de propósito geral, dos RCPGs. Ele quer saber aqui, ó, um dos objetivos dos RCPGs. Letra A. Refletir o ciclo da administração pública. Letra B. Fornecer informações aos usuários para tomada de decisões. Letra C. Demonstrar os resultados alcançados pela entidade do setor público. Letra D. Apresentar os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade pública. E letra D. Evidenciar as mudanças do patrimônio. Bom, pessoal, falei para vocês que os RCPGs, né? RCPGs, eles têm como objetivo ali, né, dar um suporte para que os usuários tomem decisões, né? Então, os RCPGs eles dão suporte, eles objetivam dar suporte à tomada de decisão, né? De decisão por parte de quem? Por parte dos usuários, né? Também os RCPGs eles ajudam ali na prestação de contas, né? Prestação de contas. Os entes públicos eles precisam prestar contas à sociedade, né? E ainda a sua responsabilização. Responsabilização. Então, esquematizando aqui, tá? Os objetivos dos RCPGs são basicamente esses. Ele pergunta um dos, tá? Dentre as alternativas, a única alternativa que a gente consegue enxergar aí que fala somente de um dos objetivos é a letra B, que ela trata aqui, ó, da tomada de decisão por parte do usuário. Não é isso? Então a letra B aqui, ó, é o nosso gabarito. Ele diz que um dos objetivos dos RCPGs é fornecer informações aos usuários para tomada de decisão, gabarito letra B, tá? CESP, MPU, julgue como certo ou errado o item a seguir acerca do papel do MPU relativamente ao campo de atuação e objetivo no âmbito da contabilidade aplicada ao setor público. Então vamos lá. Ele fala aqui, os RCPGs do MPU, tá? Os relatórios contábeis de propósito geral do Ministério Público da União devem disponibilizar informações para a tomada de decisão. Exatamente. Gabarito correto, né? Eu falei para vocês aqui, ó, que um dos objetivos é justamente o da tomada de decisão, né? O outro é a prestação de contas e o outro é subsidiar a responsabilização daquele ente público, né? Então, gabarito aqui também certo, tá? Bom, falamos aqui um pouco dos aspectos iniciais, né? Acerca dos RCPGs. Vamos tratar aqui agora da parte do volume e significância das transações sem contraprestação. Antes de mais nada, o que seria aí uma transação sem contraprestação, tá? Então, numa transação sem contraprestação, temos que a entidade, né? A entidade pública, tá? A entidade pública, ela recebe o valor de outra parte, né? Da outra parte, geralmente a própria população, sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, tá? Então a gente vê que, por exemplo, uma doação, tá? Uma doação. O ente público recebe uma doação
tá? Geralmente recebe bastante doação, é um tipo de transação sem contraprestação. O ente público recebeu essa doação e não entregou nada diretamente em troca, tá? Outra situação, os tributos, né? Principalmente os impostos, tá? Principalmente os impostos, tá bom? É onde o ente público ali recebe esses impostos dos contribuintes e não entrega nenhum valor aproximadamente igual em troca, tá bom? Então, tais transações, como eu falei, né, elas são comuns no setor público. O volume dessas transações no setor público é altíssimo, tá? Então, os entes públicos eles recebem bastante impostos, por exemplo, tá bom? E, como eu falei para vocês, o recebimento dos impostos, eles são caracterizados ali como transações sem contraprestação. Também doação, né? Faz parte também. A quantidade e a qualidade dos serviços públicos prestados a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos normalmente não são diretamente proporcionais ao volume de tributos cobrados, tá? Então, geralmente, o que é que ele quer dizer aqui? Que, na grande maioria das vezes, o que chamamos de carga tributária, a carga tributária que recai sobre os contribuintes, né? Ela geralmente é altíssima, tá? Ela geralmente é altíssima e a retribuição que o ente público dá à população por ter auferido receita com base nessa carga tributária geralmente não está diretamente proporcional, né? Geralmente o ente público ele arrecada mais do que ele presta de serviço, tá? Inclusive a sua qualidade também, né? Sabemos disso, tá? Então a própria NBCT-SP ressalta esse tipo de situação, tá? Ainda, importância do orçamento público. Falamos aí em aulas passadas sobre o orçamento público, né? E aí a própria NBCT-SP, estrutura conceitual, ela traz aí uma parte própria, um trecho próprio, destacando a importância que o orçamento público tem para o estudo da contabilidade pública, né? Então ele fala aqui que no Brasil a Constituição, né, exige a elaboração do orçamento anual, que é a LOA, né? A sua aprovação pelo Poder Legislativo e a sua disponibilização à sociedade para atender aí os princípios da publicidade e da transparência, né? Ainda, a sociedade ela fiscaliza a gestão das entidades públicas diretamente, né, respaldada pela Constituição, ou ainda indiretamente, tá, por meio de seus representantes. Então é interessante que o que aqui diz aqui a NBCT-SP, estrutura conceitual, ela fala que a sociedade em si, né, ela fiscaliza a gestão das entidades públicas, né, como que esses entes públicos eles arrecadam, como que eles despendem, né, as suas despesas. E aí ele fala que os usuários fazem isso aí diretamente, né, observando os RCPGs, ou ainda indiretamente por meio de seus representantes, né? Os seus representantes onde? Lá no Legislativo, né? Legislativo, certo? Ainda destaca aí que, devido à importância do orçamento aprovado, as informações que possibilitam aos usuários compararem a execução orçamentária com o orçamento previsto, tá, facilitam a análise quanto ao desempenho das entidades do setor público. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Como eu falei para vocês, o ente público eles têm ali a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento daquele ente público para um exercício, tá? O orçamento ele traz ali, vai trazer a previsão das receitas, né, e a fixação das despesas. Então a gente consegue entender ali que o ente público ele previu que ia arrecadar, por exemplo, 10 mil com determinado tipo de imposto e ele somente arrecadou 8 mil. Então a gente viu que houve uma diferença do que ele previu que ia arrecadar para o que de fato ele arrecadou, tá? Então, se ele previu que ia arrecadar 10 mil, somente arrecadou 8, como que ele aplicou esses 8? Como é que ele deu falta daqueles 2? Tá? Então esse tipo de informação a gente consegue extrair ali dos RCPGs, tá bom? A gente consegue extrair como que foi a execução orçamentária desse ente público. Ainda a gente consegue ver ali como que ele aplicou nas despesas. Então se ele previu que ia executar determinada despesa
construir determinada escola no valor de 1 milhão, e aquela escola ela foi construída pelo valor de 2 milhões, por um exemplo. A gente vê que houve aí 100%, né, de aumento na execução dessa despesa. Então, o que foi que aconteceu para que esse ente público executasse essa despesa dessa maneira? Tá? Então, tudo isso a gente consegue observar lá nos RCPGs, seja diretamente, né, aplicando ali esses conhecimentos que a gente está tendo aqui nesse curso, ou então através ali dos nossos representantes, que são aqueles que lá estão no legislativo, tá bom? Então, basicamente é isso que esse trecho quer dizer, certo? O orçamento é importante por isso, tá? É importante porque a gente consegue observar o quanto que tem de orçamento aprovado e o quanto que de fato foi executado daquilo ali, tá bom? Seguindo, tais informações instrumentalizam a prestação de contas e a responsabilização e fornecem subsídios para o processo decisório relativo aos orçamentos dos exercícios subsequentes. Então, o que eu acabei de falar, né, que o orçamento público é importante porque ele ajuda ali o ente público a prestar, né, prestar contas, a dar a sua responsabilização acerca daqueles recursos, né, e também fornecer ali subsídios, né, para o processo decisório, tá bom? Relativo ali aos orçamentos dos exercícios subsequentes, tá bom? Ainda, natureza dos programas e longevidade do setor público. Vejam que aqui é interessante, tá? Vejam que os entes do setor público, eles se instrumentalizam, né? Eles se executam as despesas através de programas, tá? Muitos dos programas do setor público, eles são de longo prazo, né? E a capacidade de cumprir os compromissos depende dos tributos e das contribuições a serem arrecadados no futuro. Então, se determinado ente público ele tem um programa ali, vou dar um exemplo de um programa da União, por exemplo, o próprio ProUni, né? Que é o programa Universidade para Todos, tá? Então, ele quer dizer aqui o seguinte, que esses programas, geralmente, eles não acabam com o fim do mandato do chefe do executivo, né? Geralmente esses programas eles são levados aí há anos e anos, então passa de gestor para gestor, né? E a longevidade desses programas, eles dependem justamente do quanto que esse ente público ele está arrecadando de tributos, de contribuições, né? Porque se ele continua arrecadando normal para custear esses programas, beleza, o ente público vai levando esse tipo de programa para a sociedade. Se, em determinado momento, a gente vê que há uma queda na tributação, há uma queda na arrecadação por parte desse ente público, então o gestor ele tem ali a autonomia de observar quais programas são mais custeados, né? Quais programas eles requerem mais de tributos, né? Para poder serem custeados, para que ele possa eliminar alguma parte, ou até acabar, ou até recriar, fazer um programa diferente, que ele consiga com menos tributos executar esse programa, tá bom? Então é importante que você entenda isso, que dentro do setor público a longevidade desses programas, né, dessas ideias de governo são programas de longas datas, né, geralmente passam aí de gestor para gestor, tá bom? Um próprio exemplo é o Bolsa Família, né? Ele vem passando aí de gestor para gestor, né? Ainda, muitos compromissos decorrentes dos programas do setor público e as prerrogativas para cobrar e arrecadar tributos não se encaixam nas definições de ativo e passivo, tá? Logo, as demonstrações que evidenciam a situação patrimonial, que é o balanço, né, e o desempenho, não fornecem todas as informações que os usuários precisam conhecer a respeito dos programas de longo prazo, tá? Geralmente as informações que os usuários precisam saber acerca desses programas de longo prazo, eles estão lá no PPA, né? Lá no PPA a gente consegue entender quais são os programas que o ente público tem, tá? Como é que vem sendo executado ali esse programa, tá? Então entenda que nem todos os programas que são utilizados pelos entes do setor público, eles se encaixam ali nas definições de ativo ou passivo, tá? Então, por isso, nem todos os programas eles vão ser ali escriturados como sendo um passivo, tá? Do ente público, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Os entes federados, eles continuam a existir. Ó, esse trecho aqui é importante, tá? Então, preste bastante atenção,
Tá? Esses dois trechos aqui são importantíssimos. Então prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Tá? Vou ler esse trecho e vou explicar o que esse trecho quer falar. Diz aí que os entes federados, eles continuam a existir mesmo que passem por severas dificuldades financeiras e se tornem inadimplentes com as obrigações oriundas da sua respectiva dívida. Tá? Se os entes subnacionais, os municípios, por exemplo, passarem por dificuldades financeiras, os governos nacionais, né, que são ali a União, os estados, eles podem, por exemplo, agir como credores em última instância, ou podem prestar garantias aos empréstimos tomados por esses entes. Então, o que acontece? Os entes federados, pessoal, os municípios, isso é importante saber porque justamente para que um usuário da demonstração do ente do setor público possa tomar uma decisão a respeito disso. Tá? Num ente privado, numa empresa privada, isso não acontece. Ele fala aqui que o ente do setor público, né, ele mesmo passando por severas dificuldades fiscais, né, de arrecadação, ele ainda assim vai continuar aí durante o tempo. Tá? O município não vai deixar de ser município porque ele deve muito. Tá? Ele vai continuar sendo município. Tá? Isso não acontece na contabilidade societária. Né? Se uma empresa tem severas dificuldades aí de se operacionalizar, né? Deve bastante, tem um passivo altíssimo, logo ela vai quebrar, né? Então ela vai entrar ali com ação para se dissolver, né? Então é assim que funciona na contabilidade societária. No setor público não, essa é uma das grandes diferenças, que os entes federados eles continuam ali a se operacionalizar mesmo que eles passem por severas dificuldades, tá? Os municípios, por exemplo, o que acontece bastante, que alguns municípios têm passivos altíssimos, tá? Então os estados onde aqueles municípios estão inseridos, ou então até o governo federal, eles podem emprestar verba para aqueles municípios, se pelo menos aliviar um pouco ali a sua situação, ou ainda ele pode entrar como fiador, tá? Pode prestar uma garantia para que aquele município pegue um empréstimo. Então o município, por exemplo, ele pega um empréstimo num banco, tá? Para poder se operacionalizar ali, fazer suas atividades, e quem dá a garantia de que vai pagar é o Estado, por exemplo. Então o Estado fala, banco, pode emprestar aí para esse município, porque se ele não pagar, eu pago, tá? Então os entes nacionais, eles podem entrar como sendo ali, sendo fiadores, né? Como dando garantia para esses empréstimos, tá bom? Então lembre-se dessa situação. Tá? Que os entes federados eles continuam mesmo com severas crises fiscais. Eles vão continuar, eles vão existir. O município não vai deixar de ser município por conta disso, tá bom? Ainda, as entidades do setor público que são incapazes de liquidar as suas obrigações na data de vencimento podem continuar a existir por meio da reestruturação de suas operações, tá? E a continuidade das entidades do setor público, que é o Going Concern Principle, ele fundamenta a elaboração das demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis elas são elaboradas com a premissa de que aquela entidade do setor público vai continuar as suas atividades no futuro, mesmo que ela esteja ali com severas dificuldades de arrecadação. Tá? Mesmo que ela tenha um passivo altíssimo, ela ainda assim vai continuar as suas atividades. Tá? Então, o usuário da demonstração ele usa disso para tomar decisão. Tá? Um banco ele vai se utilizar disso, né? Ele sabe que se ele emprestar uma grana ali para aquele município e o município não conseguir pagar, certamente a União vai pagar, o Estado vai pagar, tá? Outro município vai lá e socorre. Tá? Então, é isso que esse trecho aqui da NBCT-SP, estrutura conceitual, quer nos dizer. Tá bom? Beleza? Então, esse é o Going Concern Principle, que é o princípio da continuidade, tá? É o princípio da continuidade onde as entidades do setor público continuam as suas operações, né? Mesmo com severas dificuldades fiscais, tá? Vamos em frente. Natureza e propósito dos ativos e passivos no setor público. Vejam aí que também é um outro trecho da NBCT-SP, tá? Estrutura conceitual, que fala o seguinte: no setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos, né, é voltada para o potencial de serviços desses ativos,
e não para a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Então, um ente federado, né, ele utiliza os seus mobilizados para prestar serviços à população e não para gerar caixa sobre aquele mobilizado, tá? Uma ambulância, ela é mantida para prestação de serviços públicos. Os computadores das entidades, eles são mantidos ali para prestação de serviços à sociedade e não para gerar caixa, né? Beleza? Ainda, em razão dos tipos de serviços prestados, uma parcela significativa dos ativos utilizados pelas entidades do setor público é o que chamamos de ativos especializados, como, por exemplo, os ativos de infraestrutura e os ativos militares, né? Por exemplo, os viadutos que aquele município tem, tá? São ativos de infraestrutura, então são ativos especializados, tá bom? Podem existir mercado limitado para esses ativos. Não é em todo canto que um ente público ele vai vender um viaduto, né? Por isso que às vezes nem existe mercado para esses tipos de ativos que um ente do setor público tem, tá bom? Esses fatores eles têm ali, ó, implicações para a mensuração desses ativos. Então esses ativos de infraestrutura, esses ativos militares que têm a característica de ser especializado, né? Eles possuem ali um tipo de mensuração própria, tá? Governos e outras entidades do setor público podem manter itens que contribuam para o legado cultural e histórico da nação ou da região, como, por exemplo, obras de arte, prédios históricos e outros artefatos. Então, alguns municípios, né, estados, eles possuem também seus ativos culturais, ativos históricos, tá? Suas obras de arte, seus prédios históricos, tá bom? Esses ativos, eles não têm a obrigatoriedade de serem escriturados, tá? Eles não têm a obrigatoriedade de serem escriturados. Eles podem ser utilizados também pelo ente público. Determinada prefeitura pode ter a sua sede ali num prédio histórico. É super normal disso acontecer, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu quero te falar acerca desse ponto. Beleza? Tá dando para entender? Vamos seguindo em frente aqui, tá? Ainda, os governos frequentemente exercem poderes sobre recursos naturais, né, e outros recursos que conferem a prerrogativa de concessão de licença, né, que para o particular explorar, e ainda o ente público, quando concede essa licença, obtém o que chamamos de royalties ou arrecadação de tributos pela utilização desses recursos. Um exemplo interessante é acerca das bacias de petróleo, né? Então o governo ele fez ali uma licitação, né? Ele fez uma concessão para que o particular explore o petróleo, tá? Nas bacias petrolíferas, e em cima daquele petróleo que é explorado, o governo ainda recebe alguma parte em cima, tá? Então o particular ele paga para o governo, tá? Paga royalties para poder explorar aquele petróleo daquela bacia petrolífera que o ente público liberou aquilo ali, tá? Então vejam que recursos naturais também fazem parte ali do controle do ente federado, tá? Um estado ele pode ter controle ali sobre os mares, né? Ali sobre o seu litoral, tendo petróleo ele pode conceder a licença para que o particular explore, tá? Mediante o quê? Mediante o pagamento de royalty, tá bom? Então o particular paga royalty para o ente federado e esse ente federado libera ali a exploração, tá? Isso acontece bastante. Os governos e outras entidades do setor público incorrem em passivos relacionados aos seus objetivos de prestação de serviço, tá? Então, se o ente público pretende prestar serviços para a sociedade, na grande maioria das vezes, eles incorrem em passivos para que possa ali prestar esses serviços, né? Se a entidade pública precisa comprar ali algumas ambulâncias para prestar os serviços, então geralmente eles compram ali a prazo. Então existe um passivo para que o ente público possa prestar serviços, tá? Os passivos também podem ser oriundos do papel governamental de credor, em última instância, de entidades com problemas financeiros, quando a União assume a dívida de um município, por exemplo, e podem ser oriundos de quaisquer obrigações de transferência de recursos para afetados por desastres, tá? Então, aquele município, por exemplo, um município que tem um passivo financeiro, né? Um passivo com uma instituição financeira, por exemplo, tá? Ele tem esse passivo com a instituição financeira
e também tem um passivo ali relacionado com aquele credor, né? Aquele fiador, digamos assim. No caso, a União está dando garantia para que aquele município pegue aquele empréstimo, tá? Então, é bem interessante esse ponto. A União, ela também deve reconhecer ali um passivo, se ela for utilizar, se ela for prestar, se ela for entrar como garantidor de que aquele município vai pagar. Por quê? Se o município não pagar aquele empréstimo, quem paga é a União, tá bom? Então a União também tem um passivo ali mediante essa situação, certo? Ou ainda mediante a transferência, né, de recursos. Se um determinado estado ele tem uma obrigação de transferir recursos para um município, então ele tem um passivo para poder fazer a transferência desses recursos aos municípios, tá bom? Vamos seguindo em frente. Questãozinha aqui, ó, FGV, Assembleia Legislativa, tá? Analista legislativo. De acordo com a NBCT-SP, estrutura conceitual, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é o de, letra A, gerar retorno financeiro, então fluxos de caixa, né? Os fluxos de caixa seriam aí retornos financeiros, né? Ser autossustentável, gerar empregos, prestar serviço à sociedade e contribuir para o desenvolvimento do país. Falei para vocês que as entidades do setor público, né, elas têm ali como objetivo principal prestar serviços à sociedade e não gerar caixa, né? Não é gerar caixa, não é vender nada. A grande maioria das entidades do setor público, elas não vivem de venda, né? Elas vivem da arrecadação dos tributos. Por isso que elas têm o objetivo de prestar serviço à sociedade com aqueles tributos que ela arrecadou, tá? Portanto, gabarito letra D. Tá bom? Papel regulador das entidades do setor público. Estamos perto do fim desse trecho aqui. Governos e outras entidades do setor público possuem poder de regulação de entidades que operam em determinados setores da economia, de forma direta ou por meio de agências reguladoras. O objetivo da regulação é assegurar o interesse público de acordo com os objetivos definidos nas políticas públicas, tá? Então, as entidades do setor público, elas podem ter ali agências reguladoras para que elas assegurem o interesse público sobre determinadas atividades da economia, tá? Essas atividades regulatórias, elas são conduzidas de acordo com a legislação. Um exemplo aqui é a própria Anvisa, né? Que ela regula ali a vigilância sanitária, certo? Ela busca garantir ali o interesse público de que aquelas entidades que trabalhem com a parte de vigilância sanitária, né? Aquelas entidades privadas, elas obedeçam, né, à legislação. A própria ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde, né, salvo engano. Então ela tem a ver ali com os planos de saúde, ela regula ali os planos de saúde, né, a ANS, buscando garantir o interesse público, né, de que aqueles planos de saúde não cobrem tarifas abusivas pela prestação do serviço, tá bom? Então os governos, os entes públicos, eles também podem atuar dessa forma, tá? Tá, ok? Função da estrutura conceitual. Sobre essa função a gente vai falar no próximo bloco, tá? Então, vou ficando por aqui nesse bloco. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar aí sua perguntinha que a gente responde, tá bom? Então, aguardo você no próximo bloco. Tamo juntos, valeu, é nóis. Fui!